Muito bem, pessoal. Vamos caminhando para os últimos conteúdos dessa disciplina Administração Estratégica, tá? Nessa videoaula bem breve, eu sintetizei os módulos 4 e 5, que tratam do planejamento, do processo estratégico, né? E a sua prática do planejamento estratégico na administração pública, não é? Como são conteúdos bem tranquilos e bem próximos, né? Complementares, eu sintetizei os dois capítulos na mesma quinzena, ok? Muito bem. Vamos, neste caso, fazer uma parte conceitual sobre estratégia. Pode parecer esquisito, né? Isso deveria ter sido feito lá na primeira semana, não é? Mas, enfim, o material do PNAP que nos chega, né, ele já vem formatado. Então, a gente tem que seguir o que está no próprio conteúdo programático do programa. E neste conteúdo programático, a apostila que vocês têm acesso, vocês podem observar que isso está no finalzinho, né? Eu, com sinceridade, na graduação presencial, eu começo pelas definições, pelas origens, tal, enfim, inverto um pouco essa ordem. Mas não há nada de errado nisso, dá para se trabalhar sossegadamente, tá? A palavra estratégia vem do grego strategos e está intimamente relacionada à questão militar. Estratego significa um general no comando de um exército, ou seja, a arte do general, do comando, né? Antes do Napoleão Bonaparte, estratégia queria dizer a arte e a ciência de dirigir forças militares a fim de vencer um inimigo ou tornar mais brandos os resultados de uma derrota. Traçando uma analogia com a ciência administrativa, entendemos que a estratégia é a arte de vencer, assim como na guerra, né? Mas é a arte de vencer os concorrentes, de diminuir as chances de se perder dinheiro, de ter prejuízo. É por isso que elaboramos todo o nosso planejamento estratégico, não é? Para termos uma performance melhor em relação à nossa concorrência. Com o passar do tempo, a palavra estratégia foi incorporada ao mundo dos negócios, de forma que começou a ser utilizada pelas organizações para significar a maneira como estas se comportavam e agiam frente ao ambiente no qual se encontravam. Estratégias são ações iniciadas no presente pela organização que poderão levá-la a uma situação mais cômoda no futuro. É o que eu já falei lá atrás. Se baseia no passado, se elabora no presente, tentando prever o futuro, não é? A estratégia é uma postura direcionada a procedimentos que devem ser iniciados hoje para se obter no futuro um objetivo que se deseja. A essência da estratégia está no desenvolver vantagens competitivas para o futuro de modo mais rápido, ou seja, antes dos concorrentes possam te imitar ou possam imitar suas estratégias, não é? A melhor vantagem competitiva de todas ocorre quando uma organização tem a capacidade de melhorar as habilidades já existentes e aprender novas habilidades. A utilização de estratégias por uma organização não significa garantia de sucesso. Porém, não há nenhuma organização que não tenha estratégia. Pode ocorrer de não estar formalizada, mas sempre existe uma certa ou errada, coerente ou não, mas existe. Tem muitas organizações que trabalham no feeling dos seus dirigentes. Eles não formalizam a estratégia, eles não fazem o planejamento, não deixam aquilo formalizado em papel. Mas na cabeça de quem está no comando, ele tem uma noção do que ele quer fazer e como ele vai fazer. Né? Para cada organização vai existir uma estratégia. Quando as organizações ou quando a organização estabelece uma estratégia, ela está escolhendo o seu caráter, formando a sua imagem institucional, estabelecendo uma individualidade organizacional e dividindo o seu papel no mercado. Convém destacarmos alguns pontos sobre este conceito, tá? As estratégias existem em níveis diferentes. As organizações têm estratégias corporativas, em qual negócio devemos estar?
ou deveríamos estar, né? Estratégias de negócio, como iremos competir em cada negócio, né? São níveis diferentes. O objetivo, então, do planejamento estratégico é capacitar a organização a ganhar de maneira mais eficiente possível uma margem sustentável sobre seus concorrentes. Em linhas gerais, estratégia pode ser conceituada como a determinação das metas e objetivos de longo prazo de uma organização e as linhas de ação e alocação de recursos necessários para a execução dessas metas. Questões estratégicas. As questões estratégicas correspondem aos problemas, aos desafios, às tendências ou eventos fundamentais que afetam de forma significativa a capacidade da organização de cumprir sua missão, alcançar sua visão ou sustentar seus valores. Diferentemente de problemas operacionais rotineiros, uma questão estratégica possui características que a distinguem. Primeiro, afeta a organização como um todo, ou pelo menos uma parcela substancial de sua atuação, e não apenas um setor isolado. Entendo então que uma estratégia mal elaborada pode levar uma organização à falência, não é? Segundo, envolve incerteza relevante quanto à sua evolução futura e às suas consequências. Terceiro, demanda decisão da alta administração, uma vez que sua resolução ultrapassa e alcança alçada, né, de gestores de nível operacional. No setor público, as questões estratégicas emergem tipicamente de 4 fontes principais. A primeira é o próprio diagnóstico organizacional, do qual resultam constatações sobre fragilidades estruturais, como capacidade técnica insuficiente ou obsolescência tecnológica. A segunda é o ambiente político-institucional, do qual derivam questões relacionadas a mudanças de prioridade de governo, alterações no mercado legal ou pressões de órgãos de controle. A terceira é a demanda social, expressa por meio de manifestações, reivindicações de conselhos participativos ou indicadores de insatisfação com a prestação dos serviços públicos. A quarta é uma conjuntura econômico-fiscal, da qual decorrem questões relativas à sustentabilidade financeira das políticas públicas, não é? Então, essas questões que se tornam problemas a serem resolvidos, né? Essas 4 dimensões são as mais frequentes na administração pública, né? São as mais presentes. E se tratando de identificação e priorização das questões estratégicas? A identificação das questões estratégicas costuma ser conduzida por meio de técnica de análise de cenários, consulta aos stakeholders e análise de indicadores de desempenho institucional. Uma vez identificadas, as questões precisam ser priorizadas, já que raramente uma organização pública dispõe de recursos suficientes para enfrentar simultaneamente todos os desafios identificados. A priorização costuma considerar 2 critérios centrais: o grau de impacto da questão sobre o cumprimento da missão institucional e o grau de urgência associado ao horizonte temporal em que a questão precisa ser enfrentada antes que se agrave ou se torne irreversível. A gente tem também as tipologias de estratégias aplicáveis ao setor público. A literatura da administração estratégica identifica diferentes tipologias de estratégia organizacionais e vale a pena adaptar essa classificação para o contexto público. Estratégias de expansão de capacidade referem-se à ampliação da estrutura do quadro de pessoal ou abrangência territorial de atuação de um órgão.
Estratégias de racionalização e eficiência buscam otimizar processos e reduzir custos operacionais sem comprometer a qualidade de entrega de serviços, não é? Estratégias de parceria e cooperação institucional envolvem a articulação com outros níveis de governo, organizações da sociedade civil ou entes privados para viabilizar a execução de políticas públicas. Estratégias de inovação tecnológica e digital buscam incorporar novas ferramentas, como sistemas de informação geográfica, inteligência artificial aplicada à fiscalização ou plataformas digitais de atendimento ao cidadão para ampliar a capacidade de atuação institucional. Então, estas ações, não é, estratégicas, a gente tem como, elas são muito presentes no setor público e a gente tem como, através de identificação das tipologias de cada uma delas, traçar as nossas ações, não é? As ações estratégicas constituem um nível mais concreto e operacional do processo estratégico, correspondendo às iniciativas específicas, com responsáveis definidos, cronograma estabelecido e recursos alocados, que materializam a estratégia escolhida. É a formulação das ações estratégicas que o planejamento se conecta diretamente aos instrumentos de execução orçamentária e de gestão de projetos, sendo esta a etapa em que se torna mais evidentes as exigências formais da administração pública, como os ritos da lei de licitações e contratos e as regras de execução orçamentária do exercício financeiro. Uma ação estratégica bem formulada deve conter, no mínimo, 4 elementos: a descrição precisa da iniciativa, o responsável por unidade organizacional encarregada de sua execução, o prazo ou cronograma de implementação e o indicador de resultado que permitirá verificar se a ação efetivamente contribuiu para o enfrentamento da questão estratégica original. A gente tem também algumas considerações, né, sobre a especificidade do setor público que a gente também deve levar em conta. Em primeiro lugar, a formulação das questões estratégicas no setor público frequentemente não decorre de escolha discricionária da organização, mas de determinações legais, decisões judiciais ou recomendações de órgãos de controle externo, que podem impor à organização o enfrentamento de determinada questão, independente de sua própria priorização interna. Tem mais essa para ajudar. Então, atores externos, não é, podem e constantemente dão pitaco, né, nas organizações públicas. Em segundo lugar, a formulação de estratégia no setor público está sujeita a restrições que não existem ou existem de forma atenuada no setor privado, como a impossibilidade de descontinuar determinado serviço público essencial, mesmo que diante de restrição orçamentária severa, ou a necessidade de observância de princípios constitucionais com a impessoalidade na escolha de fornecedores e parceiros. Ou seja, mesmo se não tiver dinheiro, vai ter que continuar fazendo. Determinados serviços não podem ser descontinuados, não é? Vai deixar a população passar sede, por exemplo? Você vai descontinuar um serviço de fornecimento de água, mesmo que você esteja com seu orçamento estourado? Complicado isso, viu? Em terceiro lugar, a execução de ações estratégicas no setor público está condicionada a ritos formais de contratação e execução orçamentária, que impõem prazos e formalidades desconhecidas na gestão privada, exigindo que o cronograma das ações estratégicas incorpore, de forma realista, o tempo médio de tramitação desses processos formais. Enfim, na administração estratégica é uma das disciplinas mais fascinantes da área,
ela motiva um exército de consultores com treinamentos e mobiliza a cúpula das organizações. A boa parte dos administradores se ocupam em fornecer consultoria para as empresas, sejam elas públicas ou privadas, viu? E essas consultorias normalmente estão focadas nas estratégias, não é? Análise, fazer análise ambiental, detectar os problemas, propor possíveis soluções, desenhar possíveis cenários, não é? No setor público, devido suas particularidades, principalmente no que se refere ao não lucro monetário, ela contempla as necessidades e desdobramentos específicos. Ou seja, o não lucro monetário está se referindo a dar lucro, a ter êxito na prestação de serviço adequada para os contribuintes. Não é fazer o órgão ter lucro para sobrar dinheiro no caixa, não é essa a finalidade. A finalidade é atender a contento, a população. Contudo, é inegável a necessidade de sua prática pelos gestores públicos, pois apesar das diferenças com a iniciativa privada, precisamos fazer um bom uso dos recursos públicos e ofertar serviços de qualidade aos contribuintes. Muito bem, com isto chegamos ao final desta disciplina Administração Estratégica. Solicito a todos que, por favor, preencham o questionário, né, o último questionário, valendo 10% da disciplina, após assistir às aulas de revisão e ler a apostila, não é? E preparem-se para a avaliação presencial que vocês terão no polo de cada um de vocês, valendo 60% da disciplina. É isso, espero ter contribuído com a formação de vocês, viu? Até a próxima disciplina.